Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Luz na Penumbra com o estudo de obras póstumas. E estamos hoje aqui com o nosso amigo, irmão e padrinho, Henrique Parente. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, João, os ouvintes da rádio. Muita paz a todos, muita alegria também, né? Com certeza, graças a Deus. Estamos aí já na metade de janeiro de 2020 e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, no capítulo que trata dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas, ainda na primeira parte do livro Obras Póstumas. E vamos ler aqui, dar continuidade ao item 9, tem a nota ao item 9, que diz o seguinte: a questão muito interessante dos homens duplos e a dos agêneres, que àquela se liga intimamente, até agora a ciência espírita as relegou para segundo plano, à falta de documentos para completa elucidação de uma e outra. Essas manifestações, por muito singulares que sejam, por incríveis que pareçam à primeira vista, sancionadas pelas narrativas dos mais sérios historiadores da Antiguidade e da Idade Média, confirmadas por fatos recentes, anteriores ao advento do Espiritismo ou contemporâneos, de modo nenhum podem ser postas em dúvida. O livro dos médiuns, no artigo intitulado Visitas Espirituais entre Pessoas Vivas, e a Revista Espírita, em muitas passagens, confirmam a realidade de tais manifestações de forma absolutamente incontestável. De um confronto e de um exame aprofundado de todos esses fatos, talvez ressaltasse uma solução pelo menos parcial da questão e a eliminação de algumas das dificuldades que parecem envolvê-la. Muito gratos ficaríamos àqueles dos nossos correspondentes que se dignassem de fazer dessa questão um estudo especial, quer pessoalmente, quer por intermédio dos espíritos, e de nos comunicarem o resultado de suas pesquisas no interesse bem entendido da difusão da verdade. Kardec aqui nos mostrando que ainda é um assunto, ainda era e ainda é um assunto que requer mais estudo, mais aprofundamento, que as pessoas observem, façam as suas pesquisas. Ele pede essa ajuda porque, inclusive, nós temos dito muitas vezes, em vários locais, que a Revista Espírita era para Kardec um grande laboratório, onde ele se comunicava com as pessoas, e muitas coisas da Revista Espírita foram para real codificação, digamos assim. Muitas coisas na Revista Espírita eram ensaios que Kardec fazia, colocava ali, mandava mensalmente para todos os assinantes e recebia retornos, quer de pessoas pessoalmente fazendo as suas críticas, e aqui a palavra crítica é usada no sentido de avaliar, no sentido de observar, no sentido de responder, corroborando ou não com aquela ideia que Kardec colocou na Revista Espírita, e mandavam então esses comentários, essas críticas, e Kardec se aproveitava para fazer com que isso fosse parte integrante da codificação, né, Henrique? Com certeza. E alcançar o público em geral, né? Exato. Era uma revista mensalmente
publicada, e as pessoas tinham acesso e tinham um ávido interesse, né, naquilo que estava sendo publicado. O espiritismo era bastante divulgado à época nesse sentido, né, na busca do conhecimento, do aprimoramento filosófico e da própria ciência. Então esse é um assunto bastante interessante que demanda, né, até os tempos atuais, um conhecimento mais aprofundado a respeito, para não se confundir as coisas, né? Exatamente. Existe muito charlatanismo por aí. Com certeza. Ainda existe. Somos humanos, todos nós. E a ciência espírita, ela está aí para justamente manter toda a estrutura de atualização das coisas. Então, o espiritismo não é uma doutrina que permanece ali parada, não é para ser assim. Então, mesmo que a gente tenha, né, a estrutura da codificação, assim como chamamos, onde consta ali a questão do status balizado pela filosofia espírita e pela moral, que é translúcida ali, né, que é a moral do Cristo, a ciência espírita, ela anda naturalmente acompanhando o que está acontecendo com a atualidade, mas desde aquela época dele, como anteriormente, fenômenos iam acontecendo que necessitava a busca do conhecimento de como aquelas coisas aconteciam, para que a gente pudesse compreender fenômenos que, em realidade, aconteceram desde tempos imemoriais. É verdade, né? Desde que nós somos espíritos, que acontece. E aí nós nos manifestamos. Como nós nos manifestamos, existem várias formas de manifestação. E uma delas é exatamente o que nós tratamos aqui. Kardec tratou esse assunto e foi colocado no livro Obras Póstumas. E está aqui no item 9 desse capítulo, que trata dos homens duplos. Então, os homens duplos e os agêneres, há muita confusão, ainda há muita confusão sobre o que é o homem duplo e o que é o agênere, né? Claro que a doutrina espírita nos esclarece que o agênere é aquele ser espiritual, o desencarnado, que ele se materializa e convive conosco como se fosse encarnado. Ele está manifestado ali, é um espírito, é um desencarnado manifestado ali. Se os encarnados podem ou não fazer isso, é uma outra coisa que a gente vai tentar descobrir. Eu não sei se o Henrique tem algum conhecimento sobre pesquisas a respeito disso, de encarnados agindo como agêneres, né? Ou seja, se materializando. Talvez possa acontecer, mas eu não tenho o conhecimento disso. Você tem algum, Henrique? Não, neste momento a minha memória não me traz nada. Se a gente achar alguma coisa... Vamos rever. Né? Aqui na nota, continua Kardec falando o seguinte: percorrendo rapidamente os anos anteriores da revista e considerando os fatos assinalados e as teorias enunciadas para explicá-los, chegamos à conclusão de que talvez conviesse separar os fenômenos em duas categorias bem distintas, o que permitiria se lhes dessem explicações diferentes e se demonstrasse que são mais aparentes do que reais as impossibilidades que se levantam contra a aceitação pura e simples dos mesmos fenômenos. Vejam-se a respeito os artigos da Revista Espírita de janeiro de 1859, O Doente de Baiona, fevereiro de 1859, Os Agêneres e Meu Amigo Hermann, maio de 1859. O Laço entre o Espírito e o Corpo, novembro de 1859, A Alma Errante, janeiro de 1860, O Espírito de um lado e o Corpo do outro, março de 1860, Estudo sobre o Espírito das Pessoas Vivas, o Dr. V e a Senhorita S., abril de 1860, O Fabricante de São Petersburgo, Aparições Tangíveis, novembro de 1860, História de Maria da Greda, julho de 1861, Uma Aparição Providencial, etc., etc. A faculdade de expansão dos fluidos perispiríticos já está sobejamente demonstrada pelas mais dolorosas operações cirúrgicas realizadas em doentes adormecidos, quer pelo clorofórmio e o éter, quer pelo magnetismo animal. Não raro,
Com efeito, estes últimos conversam de coisas agradáveis com os assistentes ou se transportam para longe, em espírito, enquanto o corpo se retorce, com todas as aparências de estar experimentando as mais horríveis torturas. A máquina humana, imobilizada no todo ou em parte, é retalhada pelo escalpelo brutal do cirurgião. Os músculos se agitam, crispam-se os nervos e transmitem a sensação ao aparelho cérebro-espinhal. Mas a alma, que é quem no estado normal sente a dor e a manifesta exteriormente, afastada por alguns momentos do corpo sujeito à operação, dominada por outras ideias, por outras ações, só muito surdamente é avisada do que se passa no seu envoltório mortal e se conserva perfeitamente insensível. Quantas vezes não se tem visto soldados gravemente feridos, absorvidos pelo ardor do combate, a perder sangue e forças, combaterem por muito tempo ainda, sem se aperceberem de seus ferimentos. Um homem vivamente preocupado recebe um golpe violento sem sentir coisa alguma e só quando cessa a abstração da sua inteligência reconhece tê-lo atingido a sensação dolorosa que experimenta. A quem não aconteceu ainda, durante uma profunda contenção do espírito, passar pelo meio de uma multidão tumultuosa e ululante, sem nada ver nem ouvir, embora o nervo óptico e o aparelho auditivo hajam percebido e transmitido à alma as sensações. E Kardec aqui continua fazendo, pelo método dele, né? Ele vai construindo um pensamento através dos fatos, e ele narra aqui os fatos que já foram colocados nas revistas espíritas de vários meses aqui. Ele cita 1859, 1860, mas poderia citar outros porque tem muitos fatos a respeito, tanto dos agêneres quanto dos chamados homens duplos. E era assim a forma de Kardec estudar e trazer para nós, então, esse formato de estudo para que nós possamos entender e agir da mesma forma. E isso é interessante. É verdade. Ele parte do simples para o complexo. Sim. Porque é para facilitar as pessoas a compreenderem. O conhecimento, ele precisa atingir as massas. Não só aos homens sábios na época de Kardec, como os da atualidade. Sim. É preciso que as pessoas com menos conhecimento, experiência neste ou naquele setor, tenham condições de ter uma ideia a respeito. Se elas quiserem aprofundar, elas vão buscar e naturalmente vão ampliar o seu conhecimento. Então, o método de Kardec é sensacional. Não é à toa que ele ficava no lugar do Pestalozzi, quando Kardec, ainda muito jovem, não com o nome de Allan Kardec, né? Ele substituía o mestre no Instituto Yverdon, na Suíça, justamente pela sua capacidade intelectual e de organização das coisas, né? Então é muito bacana a gente ver um jovem que alcança o status de um grande professor, ou como os espíritos superiores o chamavam, mestre, né? Literalmente nesse sentido. Porque a palavra mestre é no sentido de professor, né? Aquele que tem conteúdo para poder passar, para ensinar, nesse sentido. É isso aí, meus irmãos, e nós queremos lembrar que este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas aqui todas as quartas-feiras às 21 horas. E mais uma vez quero dizer que, baseado naquilo que nós vimos falando ao longo do tempo, quando falamos de mediunidade, nós aqui estudamos en passant a mediunidade. São os critérios básicos que Kardec coloca e que são trazidos aqui no livro Obras Póstumas, mas para estudar mediunidade, dentro do Luz na Penumbra, temos o programa com o nosso irmão Eduardo Araújo, todas as terças-feiras às 21 horas, que é exatamente o estudo do Livro dos Médiuns. Esse sim é o estudo adequado e aprofundado da mediunidade. Vamos dar continuidade à nota que Kardec nos traz, porque é uma nota longa e ela traz vários pontos que nós precisamos entender para chegarmos à conclusão que Kardec vai fazer no final. Pelos casos que precedem e por uma imensidade de fatos que seria ocioso reproduzir aqui,
mas que a todos é possível conhecer e apreciar, torna-se fora de dúvida que o corpo pode desempenhar suas funções orgânicas, estando longe o espírito, levado por preocupações de outra ordem, indefinidamente expansível, conservando ao corpo a elasticidade e a atividade necessárias à sua existência. O perispírito acompanha constantemente o espírito durante a sua prolongada viagem pelo mundo ideal. Se ao demais considerarmos a propriedade muito conhecida que ele possui de condensar-se, propriedade que lhe permite tornar-se visível sob aparências corpóreas aos médiuns videntes e, embora mais raramente a quem quer que se ache presente no lugar para onde o espírito se haja transportado, não poderemos pôr em dúvida a possibilidade do fenômeno da ubiquidade. Traz Kardec aí essa questão da ubiquidade, que é exatamente a capacidade que o espírito tem de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Essa capacidade, como nós estudamos a doutrina espírita, só os espíritos muito evoluídos, digamos até os espíritos perfeitos, aqueles que chegaram ao ponto máximo, talvez os superiores, não sei, mas os perfeitos com certeza têm a capacidade de estarem em vários lugares ao mesmo tempo. E nós não temos muita noção de como isso se dá. Podemos aqui elocubrar, né? Tentar fazer uma pesquisa mental de como seria um espírito estar ao mesmo tempo em vários lugares. Kardec, no livro A Gênese, quando trata de Deus, aí é tratando de Deus, ele nos faz uma proposição. Ele diz, olha, isso aqui é uma pálida ideia. É apenas para a gente entender. Não é que Deus seja isso. Mas imaginemos o mundo inteiro, o universo inteiro imerso num fluido. Esse fluido por fora e por dentro de todos os objetos e corpos que existem. E agora imaginem esse fluido todo com inteligência. Então aí Kardec diz, não é que seja Deus, mas é uma noção mais próxima do que realmente é Deus. Agora, os espíritos puros, como é que eles fazem? Já é mais difícil entender, né? Essa coisa é bastante complexa. Mas isso me lembra também, João, numa referência bíblica, Paulo de Tarso, no Areópago, em Atenas, ele usa um termo muito legal, onde diz assim, em Deus vivemos e em Deus nos movemos. Essa noção de que estamos imersos nesse fluido, que Kardec mais tarde, né, fala dessa maneira, na figura divina. Não dá para a gente dizer o que é Deus nesse sentido, mas é só para ter uma ideia do que acontece, de estar em toda parte, como o ar está em toda parte, ou quem está dentro do oceano, como os peixes, a água está por toda parte. Então é uma capacidade que o espírito, quando alcança um certo degrau evolutivo, uma gradação evolutiva, ele consegue misturar-se a essa estrutura desse fenômeno e vivencia isso na prática, de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, e isso é muito curioso. Então, à medida que a gente for alcançando noções mais exatas de determinadas coisas, vamos compreendendo melhor. Não adianta querer dar saltos, na natureza nada dá saltos. Então o que a gente tem por agora é essa iniciação na compreensão da existência desses fenômenos. E pouco a pouco vamos compreendendo como isso se dá. Mas ainda muito aqui refletir e pesquisar a respeito, caminhando com a ciência, caminhando com a ciência aí, que é o objetivo, né, da própria doutrina. Com certeza. E aqui no dicionário, ubiquidade é uma das definições, é qualidade de um ser que dá a impressão de estar física e concomitantemente presente em diversos lugares. É isso aí. O que Kardec está querendo dizer aqui, nesse ponto do estudo, é que esse espírito que sai do corpo, nós podemos sair do corpo, como todos sabem, todos que estudam a doutrina espírita, pelo menos, que dá-se o nome de desdobramento, né? E aí, quando nós saímos, nós podemos ir para outro lugar, porque aí é que está. Uma coisa muito interessante é que quando nós
pensamos em algo ou alguém, nós vamos imediatamente para esse algo ou alguém. Estamos lá. Porque, como diz Kardec, o atributo essencial do espírito é o pensamento. Então, se eu me desdobro, eu saio do corpo e penso em alguém ou penso em algo, imediatamente eu estou lá junto desse alguém ou desse algo. Eu posso lá me fazer visível. E aí, ao me fazer visível, eu posso... eu tenho essa questão da ubiquidade, como chama Kardec aqui, né? Mas não seria a ubiquidade de um espírito puro, nem a ubiquidade, muito menos, de Deus. Mas essa questão de estar em dois lugares, ou seja, o corpo está num lugar, mas o espírito está em outro lugar. Eu tenho até uma pequena experiência, que na verdade não foi minha, mas foi na minha família, e há poucos dias lembrávamos disso, curiosamente, né? Há muitos anos o meu pai, ele passou por uma situação na rua, uma espécie de um acidente num ônibus, e naquele momento ele pensou muito em casa, nos filhos e tal, e exatamente neste momento que ele pensou, a minha mãe, que estava fazendo algumas coisas em casa, viu meu pai, entre aspas, fisicamente entrando em casa. Ela até falou assim: ué, chegou mais cedo hoje? E continuou fazendo assim, não reparou. Daqui a pouco ela foi procurar o meu pai e não estava em lugar nenhum, e perguntou para os meus irmãos a respeito, e ninguém viu. Alguns minutos mais tarde é que ele foi chegar, e aí ela perguntou para ele o que aconteceu. Aí ele mesmo, que ele tinha um pouco desse conhecimento, ele disse o que ocorrera e que o pensamento dele foi em casa naquele momento, porque ele achou que ia desencarnar. Então é um relato simples, né, de um acontecimento, de fenômenos que ocorrem muitas vezes na vida das pessoas. Aconteceu comigo, né, uma questão muito próxima, só que aí já recém-desencarnado, o meu irmão do meio, ele tinha desencarnado minutos antes, e eu e minha cunhada ouvimos literalmente e claramente meu irmão falando, chamando a minha cunhada 2 vezes. Então isso foi bem característico também. Essas experiências ocorrem todos os dias, em todos os lugares. Muitas vezes a gente não dá expansão, a gente não dá aquela importância, porque às vezes é tipo assim: foi da minha cabeça, isso aí saiu da minha cabeça, eu te vi em tal lugar. Liga para alguém: fulano, você passou aqui? Não passei não, até estava com muita vontade de ir, mas não fui. Ah, tá, é porque eu achei que tinha te visto, mas então foi da minha cabeça. Pode não ter sido da cabeça, né? É verdade, mas chegará o dia onde todos nós, em geral, nesse planeta, com um interesse voltado para a necessidade desse tipo de conhecimento, quando a posse do necessário, como ensina o Livro dos Espíritos, né, e a consciência tranquila for, digamos assim, a estrutura do nosso dia a dia, quando a gente não estiver imerso ou mergulhado na busca das coisas materiais exclusivamente, porque elas são importantes, é claro. Aí talvez uma quantidade muito maior de pessoas vão se voltar para poder pesquisar ou refletir a respeito desses temas. Mas é um outro momento da nossa evolução planetária. É verdade. Ainda não chegamos lá. Não chegamos, mas a gente já tem essa doutrina maravilhosa que vai esclarecendo e está crescendo muito. Muita gente que manda mensagem, inclusive, para a gente, né, quer no programa Luz na Penumbra, no Caminho do Senhor, em qualquer outro programa que a gente esteja participando, em outros programas também que recebem as mensagens, né? Facebook, WhatsApp, telefone mesmo, enfim. As pessoas têm dito, né, que, olha, eu não conhecia a doutrina e agora estou conhecendo, essa doutrina me esclarece muito e tal. E é isso, a doutrina ela vai penetrando as camadas mais distantes, né, as pessoas mais distantes, e talvez as pessoas até que não tinham crença nenhuma, porque muita gente diz que não tem crença porque a crença como foi colocada para ela não tem sentido. Eu mesmo conheço uma pessoa, né, que percorreu vários locais e falou assim: caramba, nada disso aqui, né,
me toca realmente, mas um dia toca, não é, Alex? É isso aí, meus irmãos. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Voltaremos na próxima semana, se Deus assim permitir. Até lá. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, pelo qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para realizar essa tarefa, como todas as semanas, está aqui conosco no estúdio o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa e, na técnica, o nosso querido Jefferson, nos apoiando. Muito bem, hoje o tema é o homem de bem, dentro do capítulo 17, Sede Perfeitos, e esse tema do homem de bem é bastante extenso, mas ele é um orientador seguro para nós, a fim de que possamos começar a iniciar essa construção da perfeição. Então eu vou dar um olá a Antônio e pedir a ele que inicie para nós essas explicações. Olá, Antônio. Olá, Marta. Realmente, eu penso assim, Kardec, quando colocou este tema do homem de bem neste capítulo, eu penso que ele deve ter julgado da seguinte forma. Bom, eu acabei de explicar o que Jesus quis dizer com isso de ser perfeito, quão perfeito é o Pai Celestial. Que nós temos que abandonar todo o egoísmo, orgulho, amar até o inimigo, de forma que quando alcançarmos esse ponto, realmente estaremos muito próximos da perfeição. Mas, no dia a dia nosso aqui, em tese, teoricamente, está muito certo. Mas nós acabamos de ouvir isso aqui, desligamos o rádio, vamos deitar, amanhã quando acordamos, vamos enfrentar o mundo do dia a dia. O mundo é o mundo, não estamos no mundo perfeito do Allan Kardec, nem do Antônio de Pádua, nem de Jesus Cristo. É o mundo. Então, o que ele imagina depois que a gente ouve isso? Puxa vida, eu tenho que tentar fazer isso. Eu tenho que ser uma pessoa como? Ou uma pessoa do bem, ou uma pessoa do mal? Uma pessoa do amor, ou uma pessoa do não amor? Eu tenho que ser uma pessoa do lado do amor, do lado do bem. Então, o que Kardec faz? Vai nos mostrar já aqui, no dia a dia, o que precisamos fazer para sermos do lado do bem, do lado daqueles que estão tentando ser perfeitos como o Pai Celestial é. Então ele digo, olha, tudo bem, amanhã de manhã, quando vocês começarem o dia, vocês vão lendo isso aqui, vão saber qual é a atitude que vocês têm que tomar no dia a dia, para se tornarem homens de bem e, consequentemente, na direção da perfeição relativa a que cabe a nós todos. É essa a ideia dele, penso eu, que ele colocou aqui, logo em seguida, esse tema. Vamos ler então aqui o que ele nos traz a respeito disso. O que é o homem de bem? O que é o homem que tenta ser perfeito, como perfeito é Deus, no dia a dia aqui que nós estamos vivendo? Diz ele assim: o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, o homem de bem é o que faz isso aqui. Vamos ver se a gente está fazendo. Se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele
Enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Então ele está aqui até lembrando aquela passagem que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Né? Fazer ao próximo exatamente aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse. Né? E lembrando aquilo que São Agostinho também lembra, ela pergunta lá no Livro dos Espíritos, como é que nós temos que agir, interrogar nossa consciência. É o que Kardec está nos lembrando aqui. Segue ele então. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Estudamos isso no capítulo anterior aqui, né? Do desprendimento dos bens terrenos. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitas sem murmurar. Então, aprendemos isso no capítulo 5, a respeito das aflições. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Que a vossa mão esquerda não sabe o que a vossa mão direita fez. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros. Amar é isso, amigo. É fazer o outro feliz. Como eu disse, é uma atitude de via única, é de mão única. Sai de você para os outros, e não o contrário. Nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse. Contrariamente ao egoísta que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. Então, fazer o bem pode até ser feito, mas se você faz calculando os proventos que vão advir daquela ação sua, já perdeu, amigo. Não é mais um homem de bem. Você está botando o seu interesse por baixo do interesse, aparentemente, do que está sendo ajudado. E que vale é o que está no seu cérebro, o que vale é o que está no seu coração. Né? E por isso que eu digo, a atitude do amor é de você para os outros. Ninguém sabe se você ama ou não ama. Quem sabe é você, é sua mente, é seu coração. É bom, é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere o seu orgulho e o seu desprezo e a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, às vezes a gente poderia evitar alguma palavra mal colocada em relação ao próximo e não evitamos. Então aí você está realmente saindo do escopo do homem de bem. Pode acontecer de nós colocarmos uma palavra indevida, uma palavra que possa ferir, mas não voluntariamente. Porque nós não somos perfeitos ainda, podemos errar. Podemos lançar um espinho. É como tinha um tio meu que dizia, a gente tenta fazer um beija-flor, isso é um urubu, isso é um morcego. Mas a nossa intenção foi fazer um beija-flor. Aí isso é um morcego, não deixei de ser homem de bem, porque eu estou tentando. Agora, quando eu faço de propósito o morcego para os outros, aí realmente não sou um homem de bem. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, olha com que ele foi nos comparar. Perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. Está lá no Pai Nosso, né, gente? É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e se recorda das palavras do Cristo.
atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está aqui também, estudamos no Evangelho, aqui neste livro isso. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Se a necessidade é isso, o obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. É aquela história, a gente sabe do mal que a pessoa causou, não há como evitar de tocar no assunto, comentar, porque às vezes somos questionados para falar a respeito, não podemos nos furtar, mas podemos botar um paninho quente, né, aliviar um pouco a situação, procurar levantar algum bem que a pessoa faça para contrapor a esse mal que ela fez, o que ela está fazendo, né? Porque realmente ela está fazendo por pura ignorância. Então, essa é a ressalva principal de todas. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Esse é o figurino perfeito, que eu acho. Nós temos que escarafunchar dentro de nós onde estão os nossos defeitos. Não precisa contar para ninguém. Fica só entre nós e nós mesmos, né? Como eu digo sempre, nós e o espelho. Descobrir o que está de errado em nós. Não precisamos contar para ninguém. Mas vamos, já que descobrimos o que está errado, vamos tentar diminuir isso, modificando, ajeitando. E quando descobrimos nos outros o mesmo defeito, que é muito mais fácil descobrir nos outros defeitos que nós já temos, porque nós sabemos como é que funciona. Então, sabemos descobrir. Vamos ficar na nossa. Porque se eu citar o defeito do outro, que é o mesmo defeito que eu tenho, estou lembrando dos meus defeitos. Então, não é uma boa para mim ficar lembrando disso, né? Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Vocês reparem que ele está citando sempre aqui os outros, né? É um personagem importante. Eu tinha uma tia que falava os outros. Tudo era os outros. Mas tinha neném que... Quem é que... Ah, meu filho, os outros é que fizeram isso. Os outros. Mas os outros aqui são importantes para a nossa caminhada, né? Sem dúvida. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Também estudamos no capítulo anterior aqui, né? Você lembra, Marta? Isso. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo na satisfação de suas paixões. Também voltando ao capítulo anterior, porque fala do interesse nosso, interesse nas coisas do mundo. E dentro das coisas do mundo estou eu. Então, se eu tenho interesse em mim e nas coisas, eu estou me afastando de ser um homem de bem. Estou me afastando. Então, Kardec está sendo até repetitivo aqui, mostrando, olha, pense nos outros, esqueçam a si próprios. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, trata-os com bondade, benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhe levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo que lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Gente, nós precisamos atentar muito para isso. Se nós estivermos numa posição, por circunstâncias da vida, superior a alguém hierarquicamente, moralmente, intelectualmente, até em termos morais superiores, temos que ter muito cuidado para não permitir que essa nossa, entre aspas, superioridade vá causar um constrangimento a outras pessoas. Porque eles estão numa situação muito crítica, muito mais difícil que a nossa, porque se eles são carentes disso que nós temos, então não estão na mesma situação que nós. Eles podem ter, até em outras situações, estarem melhores. Mas nessas em que nós somos superiores, temos que ter cuidado, porque nós podemos botar tudo a perder com essa nossa empáfia, esse nosso orgulho, essa nossa soberba, não é? Entendeu? Essa nossa jeito de ser metido a besta. É verdade. Entendeu? Então, temos que lutar muito contra isso. E é lutar contra nós mesmos. É dentro de nós que nós temos que combater esse inimigo que fica solapando todos os nossos esforços
para nos tornarmos homens de bem, para amarmos como o Pai ama, sermos perfeitos como o Pai o é. E o inimigo está dentro de nós, dentro das nossas divisas, dentro da nossa trincheira, está aqui nos solapando, inflacionando o nosso orgulho, nossa vaidade, a nossa soberba. E a casca de banana, tem um capítulo aqui que trata disso, da mão esquerda e da mão direita, só fala sobre a vaidade, sobre a soberba. Eu confesso a vocês, é uma coisa que eu luto muito, porque eu sinto isso. Eu acho que não sou eu o único, acho que a maioria das pessoas sente assim, uma pose assim, só porque às vezes está numa situação melhor que alguém. Isso acontece sempre. A gente hoje está numa situação inferior, outras vezes está numa situação superior. Agora, quando nós estamos inferiormente, nós queremos todo o carinho, incompreensão, benevolência, indulgência, queremos tudo isso. Perdão, aquele negócio do bip, nós queremos tudo isso para nós. Mas temos a tendência de, ao piscar de olhos, isso tudo vem novamente. Porque nós estamos crescendo, gente, preste atenção. Nós estamos evoluindo, não é isso, Marcos? Nós não estamos evoluindo. Sim. Então é muito natural que nós estejamos acima de alguém sempre. Aqueles que ainda não conseguiram evoluir por circunstâncias que não cabe aqui discutir. Então, se nós estamos nos esforçando para nos tornar homens de bem, porque já evoluímos um pouquinho, a tentação de nos sentirmos superiores é muito grande. É um efeito colateral desse exercício de engrandecimento. Sim. Se você está ficando um pouco mais rico pelo seu trabalho, pelo seu esforço, consequentemente, alguém ficou mais pobre. Não é verdade? Claro. Você está ficando mais rico, é um comparativo. Se eu fiquei mais, é porque alguém está menos. E isso que causa toda essa situação a que Kardec se refere aqui. Toda essa situação vem por quê? Porque é no nosso esforço. Não é uma coisa ruim, nós estamos nos esforçando para melhorar, seja financeiramente, seja hierarquicamente no trabalho, seja em casa, criando filhos que estão em inferioridade em relação a nós, que são jovens, são crianças. Em todo canto, se nós melhoramos com honestidade, com trabalho, com sabedoria, ficamos em posição superior. Não está errado. Mas isso vem embutido, essa última casca de banana, que eu considero a mais difícil de nós nos livrarmos, que é a vaidade, o orgulho, a soberba. Esse aspecto é complicado. Você se livra da violência, se livra dos vícios, se livra de uma série de coisas terríveis, mas a vaidade, a soberba, é muito difícil. Porque ela está inerente ao nosso progresso, inclusive moral. Sim. Se eu melhoro moralmente, já fico soberbo em relação àquele que não melhorou. Quando tem notícia que o cara fez aquilo que eu fazia antigamente, que por muito esforço meu já não faço mais. Mas aí quando eu vejo alguém fazendo, eu já passei por essa fase, aí já foi tudo pro brejo. Só de pensar isso, não precisa nem falar, pensou isso, já foi tudo pro brejo, mano. Lógico. Volta 3 casinhas, aquele joguinho, né? Volta 3 casas porque não adiantou nada, começa tudo de novo. Começa de novo. Entendeu? Tá escalando a montanha, escorregou, cai aqui para um patamar inferior. Por quê? É difícil. Por isso que Kardec está nos alertando aqui, porque tratamento com os outros é difícil. E quando os outros, por cima, são subordinados a nós em qualquer aspecto, é tentador exercer a soberba. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Então, ele fala também aqui, muito pouco, mas fala daquele que está na posição de inferioridade. Nós temos aqui depois um item que fala dos superiores e dos inferiores. Neste próprio capítulo vai ter um item falando disso. Por quê? Porque nós não estamos sempre na posição de superiores. Não estamos sempre. Há horas que nós vamos estar na situação de inferiores. Então temos que saber reconhecer e tratar com todo o carinho, atenção, respeito quem está na superioridade. Tem que tratar com respeito, com fidalguia, tentando aprender como é que se faz para chegar naquele nível. Não ficar com inveja, ficar solapando, que é a tendência às vezes de quem está na situação inferior. Então, nos 2 casos é preciso atenção máxima. Porque
Eu aprendi com um antropólogo uma vez, uma situação em que ele fala que nós temos... Ele falou que é o brasileiro, mas eu acho que não é o brasileiro. É o ser humano que é assim. Ele falou brasileiro porque ele mora no Brasil, eu acho que os brasileiros são assim. Mas eu acho que todo mundo é assim. Nós temos a tendência a olharmos sempre as coisas no sentido norte-sul. Norte-sul. Então nós estamos no centro aqui da bússola, mas só quando olhamos para o norte, para quem está em cima, é todo rapapé, fidalguia, interesses, bajulação. Olhando para baixo, aí é pisando em cima, maltratando, desprezando. Nós ainda não conseguimos, na nossa bússola, olhar leste-oeste, que é no mesmo plano que mesmo nós. Plano. Nós temos que olhar os outros no plano leste-oeste, não norte-sul. Porque aí nós vamos tratar a todos como gostaríamos de ser tratados, porque estamos no mesmo plano. Temos que esquecer esse negócio de superiores e inferiores, porque todos estão no mesmo plano. Eu achei interessante essa figura que ele criou, porque dá a noção exata de que eu fui me pegando realmente. Ora, eu estou fazendo assim como ele está dizendo. Essa carapuça eu vou vestir, porque eu também ajo assim. Então tem que ter cuidado. Forçar, achatar aqui a bússola e ficar só leste-oeste. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar já se acha no caminho que conduz a todas as demais. Está certo. Kardec não ia conseguir elencar todas as qualidades que nós podemos ter. Mas se nós procurarmos, pelo menos, praticar essas que estão aqui, com certeza já teremos dado um passo gigantesco na direção daquilo que Jesus pregou para nós, da perfeição. Sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Sem dúvida. Quer dizer, esse roteiro é um roteiro seguro, né? Que ele nos dá, e ele diz que aqui ele não está colocando toda a relação, né, de virtudes que um homem perfeito, um ser perfeito realiza. Mas ele diz que se nós conseguirmos usar todas essas aqui e colocarmos, né, nos esforçarmos para conquistá-las, nós já estaremos realizando um feito considerável e já a caminho, né, da perfeição. Quer dizer, a gente pode, inclusive, né, inferir que isso que ele nos oferece aqui seria mais ou menos o perfil de um espírito superior, né? Porque na superioridade, na segunda classe, ele está a um passo da perfeição, né? Então, quando ele realiza tudo isso aqui, ele é um espírito superior, né? E faltando alguma coisa mais que nos escapa, e eles misericordiosamente, né, os espíritos não nos deram tudo para que a gente não se sentisse. E também, Marta, vai muito da característica de cada pessoa, né? Claro. Entendeu? Às vezes são coisas que para mim são um defeito, para você não é, porque depende da minha característica, do modo. Então ele não vai conseguir nunca elencar todas as coisas boas, nem todas as coisas más, que varia de espírito para espírito, né? Isso também. Mas, poxa, imagina, né? Se a gente chegar à superioridade, né, que está a um passo da perfeição, nossa, já estará de ótimo tamanho. E ele coloca coisas aqui que, lógico, né, a gente tem que se esforçar, mas não são impossíveis de serem realizadas, né? Elas são difíceis, mas não impossível, né? Então vamos pensar sobre isso, vamos nos trabalhar, vamos nos lembrar daquela questão, né, que nós falamos no outro programa e que o Tony reiterou, a questão 919A de O Livro dos Espíritos, Conhecimento de Si Mesmo. Na 919A é quando justamente ele propõe que a gente faça
como ele fez quando estava aqui na Terra, né? Que ele todo dia olhe para dentro de si e se pergunte se ele prejudicou alguém, se ele fez todo o bem que ele podia naquele dia, se ele aproveitou todas as oportunidades e se ele de alguma forma não feriu as leis divinas. Se a gente fizer isso todo dia, com certeza nós vamos errar muito menos. Porque quando nós formos fazer alguma coisa, vamos nos lembrar, não, peraí, eu acho que assim eu estaria ferindo a lei divina, né? A lei de justiça, amor e caridade. Não, então eu vou evitar. E assim, no exercício, você vai cada vez ficando melhor, né? Muito bem, então, vamos ficando por aqui, por hoje, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.